Bem-vindo e bem-vinda ao canal do TIP. Esse é mais um vídeo da nossa série de transição de carreira e hoje eu vou conversar com a Carol, que é empreendedora e consultora de tecnologias. Roda a vinheta para a gente começar. Oi, Carol, prazer, muito prazer em ter você aqui, né? A gente se conheceu depois da pandemia e nossas conversas têm sido muito boas, muito produtivas e eu tenho aprendido muito com toda vez que a gente conversa. É verdade, é verdade. Um dos presentes da pandemia, né, foi a gente se conectar e, de fato, todas as conversas extremamente produtivas e demoradas, né? Não, assim, né? Espero que. Pessoal, para quem não está entendendo nada desse papo, né? A Carol foi uma das pessoas que super ajudou a gente quando a gente construiu um guia de empreendedores pretos, né? Aqui da nossa região, da Baixada Santista. Então, ela ajudou a complementar, deu novas fontes e também acabou nos conectando a outras pessoas incríveis, né? Então, para quem não está entendendo nada, essa é a explicação, né? E aí a Carol, eu acabei conhecendo um outro lado dela, né, além de empreendedora, né? Ela trabalha na área de tecnologia e quando ela viu o vídeo de Flávia Saad, que eu vou deixar aqui embaixo da descrição, Carol comentou lá no Facebook, eu falei, não, Carol, precisamos gravar, cara. Não sabia também que essa era uma pauta, né, que você tinha total relação, então vamos gravar. Estamos aqui hoje, Carol. Vamos lá, vamos gravar. Eu acompanhei, gostei. Eu me identifiquei com a conversa com a Flávia, principalmente em alguns pontos que a gente pode ir conversando aqui, mas de fato a transição de carreira ela é muito importante, ela é muito importante para uma pessoa, assim, sabe? A gente, no começo a gente se sente um pouco insegura, mas depois a gente vai vendo que era isso mesmo, sabe? Aquela coisa assim, o universo trabalha para a gente mudar e se transformar. Eu acho que a transição de carreira faz parte disso, né, Luiz? E você, por esses processos meio que são dolorosos, assim, né? E são aquela sensação de, meu Deus, não sei se é isso, se vai, o que vem pela frente. Você acaba descobrindo outras coisas, né? Criando, enfim, outras musculaturas intelectuais, né? Enfim, é um processo bem legal. Agora, Carol, eu quero saber de você o seguinte. Você estava ali, né, na escola ou saindo da escola, no colegial, o que você queria ser? Assim, qual era a ambição? Nossa, na escola, assim que eu saí da escola, o meu sonho, meu desejo era ser contadora. Eu sempre achei lindo a profissão de contadora. Fiz um técnico em contabilidade até, e não consegui trabalhar na área por problemas pessoais que eu tive na época, mas eu fiquei com esse sonho durante alguns anos, até eu entrar numa empresa de tecnologia. Não entrei assim logo de cara na parte de tecnologia em si, eu trabalhava na parte de atendimento ao cliente, mas mesmo assim ainda continuava aquele desejo, tipo, eu quero ser contadora, eu quero ser contabilista, e ficava e sonhando, vendo preços de faculdade na época, tudo mais. Que é uma profissão que muita gente acha chata, né? Assim, eu não tenho tanta intimidade, assim, e quando eu falo, eu acho que era uma profissão que você olha e parece uma profissão um pouco mais antiga, né? Sei lá, do pessoal que tem entre 45 e 50 anos, né? Assim, eu não sei, não é uma profissão que é tão glamourizada, né? Então, você era boa com números? Qual era o rolê, assim, que tava na sua cabeça? Olha, na verdade, eu fui a melhor aluna do técnico em contabilidade, melhor aluna da sala. E eu adorava todo mundo da sala, sabe? Tipo, quando tudo era perfeito. Eu já queria, quando eu entrei no curso, no Acácio, que a escola está fechada agora, né? Foi um curso público e era perfeito, tinha toda uma história. Então, eu tive professores maravilhosos que eram da área, que até hoje eu mantenho contato. Foi lá em 2003. E
eu sempre fui péssima em matemática e eu só fui perceber isso quando eu fui para a área de tecnologia, tá? Mas eu adorava fazer balanço, eu adorava os balancetes, conciliação. Gente, Então, tipo, tributo. Alguém pega e olha assim, adoro eu tributo. adorava isso, eu achava isso fantástico, É gente, uma maravilhosa. análise de uma empresa, nossa, isso me deixava extremamente feliz, assim, eu dava aula disso antigamente, agora não me peço para falar nada, que eu nem lembro mais. Mas eu fiquei com isso muito na cabeça, assim, e os professores na época me incentivaram, falaram, você tem talento, continua e tudo mais. Mas, de fato, eu tive um problema na época, minha mãe ficou doente, e eu não consegui nem tirar a carteirinha, que na época o técnico poderia tirar, né, a carteirinha do conselho, para poder, de fato, trabalhar com isso, eu não consegui. Isso foi passando, até que eu fui para essa empresa de tecnologia e na época até, né, no momento da entrevista, eu falei que eu queria trabalhar com contabilidade. Que é um dos meus defeitos / qualidade é ser a sincerona, assim, sabe? Tipo, o que você pretende fazer? A empresa querendo traçar um plano de carreira fantástico para mim, de outra forma, e eu querendo ser computadora, tipo. Uhum, entendi. Não era a resposta que eles esperavam, né? Não era. Mas engraçado que eles falaram até hoje que tipo, me contrataram pela minha sinceridade, entendeu? E foi fantástico, ainda bem que eles me contrataram e me levaram para um mundo totalmente diferente. E foi nessa empresa que você começou a trabalhar como atendimento e suporte, e depois você migrou para uma Isso, área mais de desenvolvimento, foi isso? isso. Eu trabalhei nessa empresa durante 2 anos como suporte. Eu atendi os clientes que tinham dúvidas sobre o sistema. E até que um dia um cliente ele precisava de uma resposta urgente. Ele estava muito bravo, aquelas questões de atendimento, né, que a gente sempre conhece, que o cliente estava muito bravo, ele estava na razão dele, e a pessoa que tinha que responder, que na época era o meu gerente, ele não podia me responder, e ele soltou assim, tipo, responde, se der alguma M, né, para não falar aqui, eu resolvo depois. E eu falei, tá bom, vou responder. E eu escrevi um e-mail altamente explicativo para o médico, era um médico de segurança do trabalho, que já é reconhecido até hoje. E ele só voltou com muito obrigado pela sua explicação, eu entendi, fico no aguardo. E, tipo, encerrou o assunto. Só que como essa pessoa, ela passou um e-mail para todo mundo, inclusive para os donos da empresa e tudo mais. E eu respondi de volta com cópia para todos. E eu não sabia, mas esse e-mail ia mudar a minha vida. Ele simplesmente mudou a minha vida. E aí, sim, de fato, eu fui para a área de desenvolvimento. Eu saí da área de suporte e fui para desenvolvimento. Mas qual foi a mudança de vida pelo fato dos teus chefes estarem copiados no e-mail, isso que te catapultou para outra área, foi isso? Sim, sim. Na verdade, o sistema, ele já tinha uns anos, mas ele não tinha uma documentação, né? E aí foi necessário criar uma documentação do sistema para que os usuários pudessem fazer a consulta ali e até mesmo diminuir a parte de atendimento do suporte, porque o suporte tinha umas dúvidas muito básicas, que se eu tivesse um manual, né? Perfeito. E aí a gente desenvolveu, eu fui meio que migrei, né? Eles me passaram para outra área, para trabalhar diretamente com o gerente do desenvolvimento, e nós dois juntos construímos um projeto de uma central de ajuda para o sistema. Esse foi meu primeiro projeto na área de tecnologia, porque eu coloquei ali a minha experiência de suporte de dúvidas, e aí a gente começou a fazer a documentação, quer dizer, a gente desenhou, foi desenvolvido uma base totalmente nova, e eu comecei a fazer essa alimentação. Só que eu acho que quem trabalha com tecnologia sabe, quanto mais você mexe num sistema, mais você descobre problemas, né? E aí acabou que eles decidiram que iam ter a fase de testes no sistema. Então, já logo de cara eu comecei a documentar e testar. E eu já entrei no mundo de testers, os famosos testers, que não sei se todo mundo sabe, mas a tecnologia para mulheres, a maior parte, pelo menos até 2018, a maior parte dos testers eram mulheres, né? Eu costumo dizer que a gente tem muita facilidade para encontrar problema, né? Não, A mulher tem muita facilidade sabe, para encontrar problema. você me lembrou de uma história aqui que eu vi esse projeto, eu fiquei encantada. É que eu não sei se você considera, pelo que eu entendi, não. Você já entrou por uma outra porta na área de tecnologia.
mas existe um movimento bem interessante nos Estados Unidos de mobilidade social mesmo, né? Que a galera pega grupos minorizados, né? Pessoas que moram em periferia e treinam essas pessoas para virarem testers, né? Beta testers de aplicações, de softwares, de aplicativos, para que essa seja uma porta de entrada, né, de grupos minorizados na área de tecnologia, né? Quem não tem os grandes diplomas ou quem não tem relacionamento, né, com a educação do Vale do Silício, por exemplo, de escolas inovadoras, né? Essa foi uma alternativa que até um projeto de uma mulher negra, eu não lembro o nome, cara, mas eu vi uma palestra dela, assim, eu fiquei impressionada e talvez seja uma coisa legal de se pautar, né? Porque a área de tecnologia é uma área que não para de crescer, né? Não para de ter demanda, né? E é uma área que talvez ela é muito democrática, né? Todo mundo que tem, né, óbvio, habilidades, né, e potencial, né, de detalhe, de cuidado, como você falou, né, da tua história, o fato de você ter mandado um e-mail cheio de cuidado, né, que é o que a gente espera quando a gente é atendido, foi o que te diferenciou, né? Então, Sim. é uma característica rara, querendo ou não, né? Sim. Sim, e isso que você está me falando é muito, muito interessante, porque eu acho que ensinar a tecnologia, como eu já falei, comentei contigo, tecnologia a gente tá em tudo é tecnologia. E o ensinar o mínimo, tipo, eu fui para a área de teste, mas fui para a área de teste funcional. O teste funcional é o que o usuário vê no final. Se a gente treinasse, fizesse um programa desse tipo aqui, por exemplo, na Baixada, e treinasse jovens a fazer teste funcional e trazer esse, tipo, eu fui acordada para o mundo da tecnologia. Então, se a gente conseguisse acordar o jovem para ver que a gente conseguisse fazer esse tipo sei lá, de movimento para acordar o jovem com o mínimo, tipo, a disposição de treinar uma nova profissão que é muito próspera, porque é de fato próspera a área de tecnologia, entendeu? E, então, para mim, nesse momento, foi extremamente importante e, claro, eu fiquei apavorada, porque a responsabilidade foi muito grande, tipo, de uma hora para outra você é uma atendente apenas, que está ali respondendo, ou de uma outra hora você está no meio do desenvolvimento, dando palpite numa sala cheia de gente, né, que já tem 50 anos de profissão ali, eles vão me xingar com isso, mas, tipo, pessoas mais experientes, né, e inteligentíssimas, e você tá ali no meio, e no começo fazer, tipo, aquele sorrisinho de Mona Lisa, entendeu? Tipo, tô entendendo tudo, e depois eu sentava no computador e ficava procurando tudo que eles me falavam, ou então ia para casa pensar, tipo, dar aqueles 5 minutos, é isso que eles falaram, e no dia seguinte chegar com mais coisas novas. E, na verdade, esse projeto, ele me dá muito orgulho, porque ele é base ainda, né, de tudo que tem na empresa, e eu aprendi demais. Eu acho que sem esse meio, essa transição inicial de suporte para dev e para analista de teste, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, entendeu? E incrível a empresa, né, ter tido essa percepção, né, fina, né, porque podia ser só um e-mail, passou, acabou, né, mas muito, muito, muito legal isso ter acontecido. E você ficou um tempão lá e sendo promovida? Eu fiquei, ao todo foram 7 anos de empresa. Eu comecei lá como analista de suporte e saí de lá como coordenadora de qualidade de software. Saí de lá fazendo a parte de gestão, análise de solicitações dos clientes, cases de teste. Eu já tinha uma equipe, umas meninas fantásticas que trabalharam comigo. Eu consegui fazer uma conexão, um elo muito grande com o desenvolvimento, fazer eles entenderem a importância de algumas coisas serem feitas daquela maneira para o cliente entender. Eu estava fazendo também a ponte entre o cliente e o desenvolvimento, porque a gente precisa de uma tradução, porque às vezes o cliente pede uma coisa, o desenvolvedor não entende, então eu fazia essa tradução. Na verdade, eu no final, assim, nos últimos meses, eu estava entre o processo de início de análise e a entrega. No final,
entendeu? E foi, assim, um aprendizado gigantesco que hoje eu vejo que no que eu faço hoje, que claro que eu já passei por uma outra transição, mas influenciou muito. Tipo, todo esse processo, fazer todo esse passo a passo, influenciou em conhecer o sistema por inteiro, entendeu? E poder fazer o que eu faço hoje. Então, assim, você por conta desse estopim inicial, foi sendo promovida, e chegou um momento que você estava ali com responsabilidades 1000 na mão, né? O que aconteceu Sim. nesse momento? Eu saí de lá como coordenadora, eu estava com a minha equipe, que as meninas que já estavam cuidando do teste, porém eu fazia parte de um comitê, na época, eu não sei se existe hoje ainda, mas tinha um comitê que analisava as solicitações dos clientes e eram divididas entre solicitações que iam ser disponibilizadas para todos ou solicitações que virariam customizações, que a pessoa, né, a empresa pagaria para que o sistema agisse da forma que ela queria. Então, eu fazia essa análise, desenhava como aquilo ia ser, ajudava, né, o desenvolvimento, né, os desenvolvedores, os líderes, né, das equipes a desenhar de uma maneira que ficasse fácil para os clientes, né? E, por último, quando ia para o ar, eu cuidava das atualizações do sistema, tipo, eu ficava de plantão, porque o sistema atualiza a cada 15 dias, então eu ficava de plantão para que, caso acontecesse algum problema, eu já ia corrigir, né? As pessoas passaria para quem poderia corrigir antes de segunda-feira, porque era o grande pico, né? Segunda-feira sempre bem cheia, né? E aí o que aconteceu? Assim, você começou a entender que era o teu tempo na área de tecnologia que tinha acabado ou era o teu tempo na empresa? Olha, eu acho que foi o meu tempo na empresa. Claro que quando eu saí da empresa, eu pensei que era meu tempo na tecnologia, porque eu não queria ouvir falar de tecnologia de maneira nenhuma, assim. Para você ter noção de quanto eu era viciada em tecnologia, eu trocava de celular, tipo, todo ano. Lançava um celular novo, eu já estava trocando. Eu era totalmente desse tipo, importasse o preço que fosse, eu queria, porque eu queria estar com a última geração de tecnologia. E depois que eu saí, eu fiquei um pouco traumatizada. Na verdade, eu demorei 3 anos, 2014 até 2017, para pensar assim, não, gente, eu gosto de tecnologia, eu tive um bloqueio, mas eu posso voltar para essa área, entendeu? E foram 3 anos assim que eu aprendi a empreender. Mas eu não empreendi na minha área, eu empreendi em outras áreas. Eu empreendi na área de nutrição, que eu casei, meu marido é educador físico e é especialista em nutrição, em suplementação. Então, eu abri uma empresa com ele. Então, a gente ficou trabalhando com isso até um bom tempo, até que eu falei, não, isso não é o meu mundo é tecnologia. Entendi. E aí, eu aceitei, na verdade, um convite que eu já tinha recebido em 2014, que era de ser consultora desse sistema que eu sabia tanto. Tipo, sabia tudo, né? Ajudou a escrever a documentação, né? Sabia tudo. Era um desperdício, tipo, eu sabia por que um parâmetro tinha aquele nome, por que aquele checkbox era checkbox, não era um combo. Eu sabia tudo, então eu estava desperdiçando isso, entendeu? Mas eu fiquei muito... eu comecei eu não estava acreditando no que eu era capaz. Isso também faz muito parte da gente estar mudando de carreira, acreditar, tipo assim, eu trabalhar atrás do computador é uma coisa, mas eu trabalhar de frente é outra. Como é que eu não sei passar? Eu pensava na minha cabeça que eu não sabia passar para o cliente como é que era aquilo, entendeu? E tanto que no começo, quando eu aceitei dar consultoria desse sistema, eu ficava muito receosa nas coisas que eu ia falar, porque parecia que eu estava defendendo muito a empresa que eu trabalhava e não estava comprando a ideia do cliente, a briga do cliente, porque o cliente quer que a gente compre a briga dele. Sim, entendeu? Sim. Isso mas nem sempre ele tem razão, né? Esse papo que não tem razão, né? Não tem. Às vezes é eu muito pensava assim, se eu falar, eu pensava assim, se eu falar por que é dessa maneira, talvez o cliente vai entender. E de fato, eles, olha, sabe por que a tela é dessa forma? Por causa disso, disso, disso. Exato. O cliente ficava, mas você tem razão. Então, a minha parte de consultoria sempre foi muito diferente, entendeu? E o feedback era diferente por causa disso, porque eu tinha um conhecimento, os porquês que às vezes o cliente queria saber, entendeu? É um processo mais consultivo,
e muito transparente, né? Que acho que hoje não é o cliente tem sempre razão, mas você tem que ser 100% transparente com ele, né? Então, Sim, assim, sim. não existe uma submissão ao cliente, né? Inclusive, eu acho que até as empresas mais modernas têm muito essa clareza de compliance que elas esperam que não é que o fornecedor é sempre submisso, né? Mas tem que ter transparência, uma política de transparência muito, muito, muito clara. Uma coisa que eu lembrei agora que você comentou é um outro vídeo que eu vou deixar aqui embaixo, né? Porque conforme a gente vai aumentando a Ayurveda, é legal a gente conectar as mensagens que já apareceram aqui anteriormente. E você contou que você quis sair da área de tecnologia e meio que, ai, não quero, né? Fechar o olho para ela por um tempo. Mas a Vânia Bueno, que é uma mulher incrível, né? O vídeo dela, quando a gente não publicou ainda, mas eu vou deixar aqui, porque ele vai sair antes desse seu vídeo. Então, a Vânia Bueno, ela falou uma coisa muito impactante para mim, que é assim, você não pode nem tanto estar, durante uma transição de carreira, do lado da aversão, né? Não quero mais, vou queimar as pontes, tchau. Né? E nem do lado da euforia, né? Não, ó, isso aqui é a única coisa incrível da minha vida. Você tem que estar, né, equilibrado entre esses dois pontos, né? Porque você tem que valorizar as suas experiências anteriores, porque elas podem servir para muita coisa, né? Eu brinco que quem é publicitário, trabalha com marketing, vai fazer outra coisa, está numa posição super privilegiada, né? Porque qualquer coisa que você vá vender depois, você vai entender como a mecânica funciona. Então, você não pode queimar essa ponte, né? Você tem que se agarrar ela. Exatamente. Eu basicamente eu não queimei a ponte, mas eu deixei a ponte da lá. Vamos colocar uma barreirinha ali. E mesmo assim, eu tive pessoas que de fato acreditaram muito em mim e esperaram esse meu tempo. E quando eu fui atrás, falei, agora eu consigo, agora eu acho que eu consigo. Eu topo, entendeu? O que tem para mim? E isso foi eu fui recebida de braços abertos pela Juliana Viana, da Aplause, que já tinha uma consultoria desde 2013. A Juliana, ela me ensinou tudo que eu sei, assim, do princípio até eu me tornar o que eu me tornei dentro da empresa. Ela me ensinou tudo do sistema. Ela foi a minha professora dentro da empresa e até hoje ela me ensina muita coisa. E ela saiu um ano antes de mim para abrir a empresa dela de consultoria do sistema. Então a gente veio, conversou e desde então, desde 2017, a gente é super parceira e trabalha nesse sistema de parceria, entendeu? O que ela não pode pegar, ela me passa e eu vou. E ela conhece extremamente, ela conhece meu trabalho, ela gosta muito dessa forma, dessa minha honestidade. Às vezes ela prefere até que eu esteja em determinado projeto justamente por isso. Perfeito. Porque a gente concorda que o cliente não tem sempre a razão. E o engraçado, que hoje eu levo muito, eu trouxe muito da minha base de atendimento ao cliente, que eu aprendi lá atrás. Porque quando eu passei para frente do computador e deixei de falar com o cliente, mais vezes, eu acho que eu fiquei um pouco fria. A gente passa a ficar um pouco fria, a gente sabe? E eu tive que fazer um resgate. Tipo assim, eu preciso voltar àquela menina de antes, lá de 23 anos, que trabalhou com suporte, falou com o cliente, para poder passar essa verdade para o cliente agora, entendeu? Eu falo que eu juntei, as minhas transições, elas são junções de tudo que eu fui fazendo. Tipo, um degrauzinho a mais, sabe? Claro, medo, pavor. Quando eu saí dessa empresa, eu recebi proposta para trabalhar em São Paulo e eu não aceitei. E é muito natural para a gente que é da Baixada Santista, trabalha com tecnologia e trabalhar em São Paulo. E eu não aceitei, porque justamente que eu estava com aversão à tecnologia, né? E aí, em 2018, quando eu recebi a proposta de trabalhar em São Paulo com uma consultoria fixa, foi assustador para mim, vou te falar. Eu fiquei em pânico, assim, sabe? Eu acho que ninguém sabe disso. Eu acho que eu nem cheguei a falar para ninguém, mas, tipo, no primeiro dia, quando eu atravessei aquela praça, que desci do fretário e atravessei a praça, eu atravessei tremendo, entendeu? Tipo, apavorada, pensando assim, cara, será que eu. É a síndrome do impostor, né? Que os psicólogos falam. A gente não acredita que a gente tem aquele potencial.
E lá eu fui galgando, fui indo, porque eu me especializei numa área dentro da consultoria de tecnologia e de segurança do trabalho que não existe, pelo menos está em stand-by, que é o E-Social. E-Social para a segurança do trabalho. Então, 2018 foi um ano muito intenso para mim, né, por causa do E-Social, que foi cancelado por hora, adiado, na verdade. E essa parte de eu ter me tornado especialista também me trouxe outras pessoas fantásticas, especialistas na área também, de renome no mercado de segurança do trabalho. E eu fui representar a empresa, essa empresa que eu trabalhei, nos clientes delas, que eram clientes enormes, multinacionais. Mas em nenhum momento eu não deixei de ter medo, muito. Mas eu fiz assim, eu vou com medo, entendeu? Essa coisa da síndrome do impostor, né? Quase a síndrome da impostora, né? Porque muitas horas você vê um monte de homens, né? Que às vezes não tem tanto conhecimento quanto a mulher, mas putz, eles estão lá super seguros, né? Porque os vieses inconscientes levam a isso, né? Também. E a autoestima tem uma escala, né? Assim, que graças a Deus está mudando, né? Mas é sempre o homem branco com a maior autoestima. Depois vem a mulher branca e a mulher negra tem, né? Até por uma questão de representatividade, né? Eu imagino que você tenha trabalhado em equipes onde, cara, a maioria das pessoas eram homens, né? Assim. Sim, homens brancos. Geralmente. Homens brancos. Porque em São Paulo também eu percebi muito essa diferença, uma diferença que eu não percebia. Tanto aqui também, porque antigamente eu não tinha tanta visão do que eu tenho hoje, né? Mas no último, em 2018, eu já tinha uma consciência enorme, até menor do que eu tenho hoje. Eu confesso que cada dia que passa, minha consciência quanto a isso vai aumentando. Mas eu já me deparei numa sala com homens brancos falando e que, tipo, tava um amigo meu também consultor do lado, o projeto era meu, eu que estava ali para explicar e o diretor não falava comigo. Eles dirigiam a palavra ao meu amigo e meu amigo, tipo assim, olhando para mim e falou, cara, o que tá acontecendo? E eu tendo que me impor, assim, sabe? Até chegar uma próxima reunião, eu pegar e falar assim, eu não preciso ir. Ah, mas por que você não precisa ir? Não, porque a pessoa não tá dirigindo a palavra a mim. E aí, pessoas que estavam comigo no projeto, homens brancos, que estavam comigo nesse projeto enorme, falou assim, não, você vai porque quem comanda o projeto é você. E se você tiver que abrir a boca, você vai abrir a boca. E se eu notar mais uma vez que ele vai tentar te calar, eu vou interromper ele e vou falar. Ou seja, precisa um outro homem ter que falar assim, olha, deixa ela falar. Entendeu? Isso para mim, em São Paulo, ficou um pouco nítido, muito nítido, muito. Mas também eu percebi o seguinte, esse homem, a questão não era nem cor, era questão, tipo, querendo deixar nenhuma mulher falar mesmo. Então, era ele que era uma pessoa, eu não vou xingar nesse momento, mas era da personalidade dele, para não falar do caráter dele. Não senti questões raciais nesse tema, mas questões de sexo, sim. É uma pauta muito complicada para as mulheres na tecnologia, né? Acho que felizmente a consciência vem aumentando, né? Acho que as empresas agora também estão sendo pressionadas, né? Em 2020 ainda mais, mas eu acho que desde 2017 também essa pauta já está um pouquinho mais recorrente, estão se montando comitês de diversidade, né? Isso tudo tem acontecido, mas assim, imagino que, não sei se hoje você se sente assim, mas imagino que até determinado ponto você pode ter se sentido exceção, né? E isso... Muitas vezes. Muitas vezes. Eu acho que até hoje, dentro até do que eu faço, no geral, eu me sinto uma exceção. Eu me sinto uma exceção justamente porque eu sei me impor. E algumas mulheres que são... que estão em algum tipo de movimento e coletivo e afins, às vezes abrem mão da sua vez de fala, entendeu? Em prol de um homem falar. Só que ela não percebe muitas vezes que tipo, ela não está tirando só, ela não está deixando dela, está tirando de uma outra mulher, que ela poderia muito bem dar a voz para outra mulher falar. Isso até dentro do que eu faço hoje, eu percebo, eu discuto muito e eu fico muito brava. Não sei se é pelo meu tamanho, pela minha postura, mas nunca ninguém tira minha voz, entendeu? É muito difícil eu estar num lugar
e alguém tirar a minha voz, que eu consigo me impor. Eu já defendi algumas mulheres disso, entendeu? Da interrupção, da falta de respeito profissional, estou falando no meio profissional. Sim. Sem contar nas outras coisas que a gente vê por aí que a gente na vida, né? Na vida como sem contar nessas brigas que a gente se mete aí por defender outras mulheres na vida. Sim. Mas no meio profissional eu tomo muito à frente, eu sempre dou a voz, eu deixo a mulher falar e até tipo meio que vamos, fala aí, você é tua vez, entendeu? E na ocupação de espaço mesmo, né? Porque eu acho que para a gente ter mais equidade como um sonho de médio, né? Curtíssimo prazo, eu sei que não é simples, mas de médio e longo prazo é ocupação de espaço e representatividade, né? Porque se uma menina negra que está se formando hoje, né, na faculdade, vê uma diretora, né, ou vê uma palestra e etc., porra, show, né? Isso acontece como uma aceleração da autoestima, né? Sim, sim. Isso foi importante para mim, eu digo que a Juliana Viana, ela foi a responsável por eu voltar a acreditar em mim, porque no momento que eu não estava acreditando, apesar de eu ter ido atrás e falar assim, não, eu tô pronta, eu não estava acreditando ainda em mim, eu achava que eu não sabia mais nada do sistema, eu achava que eu não sabia falar, eu achava tudo de ruim eu estava achando naquele momento, e ela fez eu acreditar em mim. Eu tenho uma facilidade muito grande de aprender, assim, isso é meu. Então, se você falar assim, olha, Carol, eu vou te ensinar isso aqui, eu faço isso, vou te ensinar, você vai fazer isso a partir de agora, eu vou te ensinar, é muito difícil eu chegar e perguntar para você uma segunda vez ou uma terceira vez, porque eu tenho essa facilidade. Então, quando a Ju falou assim, não, você vai dar o treinamento X, Y, Z, na verdade, o meu retorno ao mundo de TI foi dando treinamentos online. E imagina, né, o que estão fazendo hoje, em 2017, o que hoje já está normal, em 2017 não era tão normal. Sim. As pessoas não tinham tanta responsabilidade em prestar atenção dentro de um treinamento, né? Sim. E muitas vezes, tipo, eu fiz uma colinha, eu tava falando com a pessoa assim, que não tô falando contigo, e minha colinha tá aqui, o outro computador tá aqui, até eu pegar, me sentir segura de falar. Tipo, eu segui um roteiro, tinha que ser apresentado, e claro que ia melhorando de acordo com a dinâmica do treinamento, de acordo com o cliente me passava, entendeu? E isso foi também uma transição para mim. Não, tipo, passar a treinadora. É natural da transição, né? Essa insegurança é super genuína se sentir, né? Sim, sim. Eu senti insegurança assim. Eu acho que demorou pelo menos eu fazia um treinamento por semana, né? Um treinamento assim, uma empresa por semana. Então, no final de semana, eu estava exausta, porque eu usava toda a minha capacidade para me dar o melhor, e qualquer tipo de problema com conexão, que eu já dei treinamento para uma empresa que só tinha, sabe aquela cidadezinha que só tem um CEP? E aí, no dia, na semana, caiu um raio na torre de transmissão, e eu ficava extremamente... Nossa, na primeira vez que aconteceu isso, eu chorei. Eu fiquei, meu Deus, não acredito. Mas tipo, o problema não era comigo, era com eles. Sim. E claro que teve problemas comigo também. E eu fiquei desesperada. Tipo, o cliente vai ficar bravo. Entendeu? Eu não sabia contornar aquela situação. Assim, foi em choque. Mas depois você vai tirando de letra. Sim. Tanto que clientes que eu treinei em 2018 viraram meus clientes agora. Eu tive em Nova Odessa recentemente, um cliente que eu conheci dessa maneira. São meus amigos, mandam mensagem, perguntam, pô, como é que vocês estão? Como é que tá seguindo a pandemia? Então, assim, são pessoas que eu criei um laço, porque naquele momento lá atrás elas entenderam que eu estava começando, né? Sim, e é muito... É quase assim, né? Você desenvolveu por conta desse processo, né, uma autonomia, mas que tinha uma ligação com um produto que você já conhecia muito, porque você teve uma jornada lá, né? E eu imagino, eu não sei se eu tô... se eu vou te falar uma coisa assertiva em relação às datas, mas imagino que tenha sido depois disso que o bichinho do empreendedorismo te picou de uma vez por todas, né?
Sim, na verdade foi em 2014, assim que eu saí, uns 2 meses depois, que eu comecei a empreender. E na área de tecnologia, eu abri a minha MEI em 2015 também. Tá bom. Mas eu trabalhei e tal, fiz algumas coisas, não quis mais ser CLT, as propostas não estavam sendo interessantes, justamente porque eu trabalhava e eu ganhava muito bem. Então, tudo que vinha depois disso vinha muito abaixo, porque eles ficavam muito assim: pô, você tem muita experiência, mas você não tem os certificados. Gente, certificados de tecnologia, dependendo do que você quer, certificado bom, reconhecido, é muito caro. É muito caro, assim, para claro, se você tem como é um investimento, mas é caro, não é barato. Não, mas assim, vamos lá também, né? Entendo a questão do certificado, né? Entendo a necessidade de academia, mas dependendo do papel que você vai exercer, o certificado ele não vai mudar a vida, né? Não vai. Então, exatamente, mas assim, muitas empresas naquele período, elas não estavam entendendo isso. Hoje eu acredito que esteja mais tranquilo, porque eu conheço várias pessoas que estão em transição de carreira, tipo, por exemplo, uma pessoa que se formou em jornalismo, hoje trabalha com o X, que a gente chama, né? E tá super bem. E depois que ela começou a trabalhar, uma moça, é uma mulher, depois que ela começou a trabalhar, que ela foi correr atrás das especializações, entendeu? Mas naquele período, lá em 2015, que eu saí, 2014 para 2015, eles não estavam um pouco se importando. Então, eles falaram assim, tudo bem, você tem 7 anos de experiência com isso, não sei o quê, mas você não tem certificado, eu vou poder te pagar X. E, tipo, esse X era, tipo, 4 vezes menos do que eu ganhava antes. Entendi. Entendeu? E isso também foi uma coisa que me criou um pouco de aversão à tecnologia nos primeiros meses, porque eu corri atrás. Não vou dizer para você que eu não corri atrás de emprego, entendeu? Queriam me pagar para trabalhar em São Paulo R$ 2.000, tipo, R$ 2.000, gente, para trabalhar em São Paulo, para sair da Baixada Santista e trabalhar em São Paulo, na área de Isso tecnologia, é meio incompatível, né? não dá, cara, para você pegar um fretado 5 horas da manhã, entendeu? Para ir trabalhar. Fora que tipo, tem um fretado, você tem que pagar o fretado, entendeu? Sim, sim. Então, isso foi a proposta lá, inicial, tudo mais. Quando eu comecei a trabalhar com a consultoria, eu comecei a me sentir mais segura, até para a questão de preço do meu trabalho, do valor agregado de tudo que eu estava vindo atrás. Hoje eu posso me dar ao luxo de cobrar, tipo, R$ 100 para dar um cursinho ali basiquinho, tipo, eu quero aprender a mexer numa tela, claro que eu não vou cobrar R$ 100, mas é um exemplo, Sim. e posso cobrar 6.000, entendeu? Ou mais, tipo, tem propostas assim que a gente dá, que é muito maior, porque são empresas enormes. Hoje nós temos um portfólio de empresas grandes, entendeu? Então a gente é procurado por empresa grande, porque sabe da capacidade. E está dentro de um preço competitivo no mercado também de outros consultores da mesma tecnologia. A percepção de valor, né? Nesse caso, é assim, não é o preço que você está cobrando, mas é o valor que a empresa percebe. E hoje, né? Então você tem esse viés, essa atuação, e você também tem uma carreira paralela como empreendedora, né? Sim. E junto disso vem toda uma questão de movimento social mesmo, né? Eu queria muito, eu conheço um pouco, né? Vi o que você conseguiu gerar de valor, né, para o Juice, né, quando a gente montou o guia, mas eu queria que você explicasse para quem está assistindo, né, o que você faz hoje como empreendedora e nessa questão do movimento social para pessoas negras. Na verdade, eu comecei a fazer mobilizações para negros, para negras, em 2017. Eu fiz o primeiro encontro afro em São Vicente, na cidade onde eu moro, junto com o movimento A Cara do Brasil, o movimento de Cubatão, mas a gente fez o primeiro encontro aqui em São Vicente, já tinham feito em outras cidades da Baixada, mas aqui foi a primeira vez. E foi um evento muito importante, foi um evento de 3 dias, em novembro, toda a questão da consciência negra, trouxemos algumas pessoas especiais, teve a primeira marcha de igualdade racial da Baixada Santista, que terminou lá, então assim, foi um evento muito importante. Dali, na verdade, a minha visão começou a mudar, e eu comecei a entender o meu papel dentro desse movimento, entendeu? Aí eu trabalhei em São Paulo, eu arrumei a minha vida no sentido que eu precisava,
mas eu não fiquei afastada 100%. E eu já conheci algumas pessoas, o Renato, né, o doutor Renato Azevedo, já vem trabalhando nessa causa já faz um tempo, e a gente tentou começar alguma coisa em 2018, foi quando eu comecei a trabalhar em São Paulo. Esse ano a gente voltou, e ele veio com a proposta da gente montar um grupo que seria um hub empresarial, que seriam vários empreendedores negros, que juntos construíssem produtos e que a gente pudesse trabalhar com isso. E a gente começou isso durante a pandemia. A gente é louco, a gente, né? Todo mundo parou. Eu não sabia. Durante a pandemia. Foi. A conexão nasceu no meados de março, para o final de março mesmo. A gente éramos 10 empreendedores que se juntaram inicialmente com essa ideia. Tivemos reuniões semanais para planejamentos e afins, e onde a gente queria chegar. E deixa eu falar, a gente só teve uma reunião presencial e mesmo assim não tiveram todos presentes. Mas a gente teve uma reunião presencial nesse tempo inteiro. Mesmo assim foi recente, não faz muito tempo. Foi antes da questão do George Floyd também, então? Foi antes. O nosso encontro foi depois, que a gente até conversou sobre essa situação, né? Colocou em pauta essa situação, mas a questão da conexão nasceu em março e a gente veio levando e conversando. Durante as reuniões, eu sugeri que a gente tivesse páginas, que a gente tivesse perfil e a fanpage, que a gente pudesse trazer uma identificação e pudesse colocar algumas pautas ali. E nesse meio tempo, o Renato também correu com a parte dele, que é da produção preta, né? Que ele tem uma produtora cultural e estava montando o site e tudo mais, para a gente ter um suporte dentro desse site. Enquanto isso, eu falei, então eu vou criando os perfis e vou tomando conta. Quando foi no final de julho, eu tive uma conversa com uma amiga minha, que é empreendedora negra, que era do Movimento A Cara do Brasil, que a gente conhece desde 2017. E a gente estava conversando sobre as histórias, a gente estava conversando sobre a nossa história, na verdade. Falou, poxa, comecei dessa tal forma, e agora onde eu tô? E a gente tinha aquele saudosismo e tudo mais. Eu falei assim, e se eu contasse as histórias das mulheres negras empreendedoras da Baixada? E aí eu coloquei um outro desafio para mim, nesse sentido. Por quê? Justamente por causa dos eventos, que não foi só um, foram alguns que eu fiz, com a Cara do Brasil, eu conheço muita mulher negra empreendedora. Na verdade, eu conheci a Camila da Chinua na Cara do Brasil, entendeu? A gente se conhece há 5 anos, praticamente, desde o comecinho da Chinua. Então, eu conheço várias pessoas. Eu falei, não, eu quero conhecer outras. Eu quero conhecer outras mulheres. Eu quero conhecer outras histórias. E aí eu fui lançando e fui indo e comecei a fazer esse planejamento, que foi o mês de julho inteiro, porque dia 25 de julho é o Dia da Mulher Negra. E aí, meu intuito era fazer até o dia 25 e fazer o encerramento no dia 25, né? Mas, uma das 2 últimas semanas, as mulheres ficaram enlouquecidas, porque começou a ter uma repercussão, e elas começaram a indicar outras amigas, e o mais legal disso tudo era que eu não conhecia essas mulheres, entendeu? Teve mulheres que eu conheci através desse projeto, e que hoje eu considero parceiras que já estão dentro, a gente considera que já está dentro da conexão de afroempreendedores da Baixada Santista, cada uma dentro da sua expertise, e a gente agora está em fase de montar de fato o que a gente quer, e principalmente tendo outras parcerias, né? A gente está ganhando aí uma notoriedade justamente por causa desses posts, e por causa do que cada um pode trazer. Por exemplo, o doutor Renato trouxe parceria do Procon, o Procon trouxe a Strong. Então, assim, um vai conhecendo o projeto e falando, putz, é legal, eu quero saber mais, eu quero ajudar. Então, a gente está vindo aí com outras questões para crescer, para alcançar mais pessoas. E quando a gente tiver mais pessoas, a gente pode ir atrás de políticas públicas, ir para a parte da responsabilidade social, entendeu? E até forçar, né? Acho que a iniciativa privada, quando eu falo forçar, não é ditar, né? Mas assim, mostrar a realidade, né? Porque a partir do momento que você toma consciência, você vai se forçar, né? Você vai se educar, você vai mudar um paradigma, né? E assim, né? Eu não estou no lugar de fala de pessoa negra, mas
assim como você falou do teu despertar, né? Acho que existem vários despertares, né? E várias camadas diferentes. E essa coisa da mulher em tecnologia, né? Eu demorei para perceber que eu era a única mulher na sala, né? Em muitos momentos eu demorei, assim, né? E aí, depois de um tempo, você para e pensa, poxa, por que talvez não tenham tantas pessoas negras trabalhando na minha empresa? E por que talvez será que as pessoas negras, né? Elas não estão se reconhecendo como negras, né? Que é um outro desafio que a gente tem aí. Então, você passa a se questionar, estudar, ler livros e buscar, né, determinados conhecimentos sobre o assunto, né? Eu li o livro da Djamila, né, e apesar de conhecer talvez 60% dos conceitos e dos pontos que ela colocava ali, 40% eu não tinha tido acesso porque eu não tinha vivido aquelas experiências, né? Então, é totalmente... Eu acho que as pessoas precisam ter espaços para despertar e a gente precisa ser tolerante com quem está despertando, mas ao mesmo tempo não dá para ficar acomodado, né? Não dá para, não, a vida é assim mesmo, o mundo é assim mesmo, né? Eu não tenho culpa, não. Você não tem culpa, mas você tem responsabilidades, né? Eu acho que falta as pessoas perguntarem assim, tá, o que eu posso fazer? Qual é a minha parte? O que eu posso ajudar? O que eu posso ajudar? Não, o que eu posso dar de suporte? Sim. Isso é no geral, sociedade geral, tipo, como dono de empresa, como pessoa que quer o empregado, um colaborador de uma empresa pode olhar para o lado, fazer sabe, esse 360 e pensar assim, por que não tem outras pessoas negras? Por que não tem negros onde eu trabalho? Porque tudo questão, antigamente, bem antigamente mesmo, as empresas tinham um conceito de você pegar o menininho lá, o office boy, pequenininho, tipo adolescentezinho, que começava a trabalhar com 13 anos de idade. Quem, né, não conhece uma história dessa, que começou lá como office boy na empresa tal, e chegou a um cargo X, a empresa investiu nessa pessoa. Hoje em dia, eu não tenho tanto essa visão de que as empresas investem. Como a gente estava falando na questão de teste. Pode ser que não seja viável para uma empresa de tecnologia ter uma equipe de teste dentro da sua empresa, mas pode ser que ela invista em algum programa que treine pessoas jovens, negros, jovens de periferia a esse tipo de profissão. Eu sou resultado de um programa social. Pode ser um convênio público-privado que não tem uma cara assistencial, né? Exatamente. Né? A cidade de Santos tem um parque tecnológico, né? Que é na região ali da Vila Matias, se eu não me engano, né? Tem um parque tecnológico ali. Por que não teria alguma sala, alguma coisa desse tipo para se fazer esse tipo de trabalho? Então, assim, se você... isso cabe também, tá, Ludi? No meu ponto de vista, as empresas no geral, tipo os donos, e cabe hoje em dia as consultorias de RH, elas são independentes, são consultorias mesmo de RH. E a gente percebe, é só a gente prestar, tipo, ficar 10 minutos no LinkedIn, que a gente fica sabendo de algumas histórias que me deixam às vezes muito bravas, porque eu já passei por isso, faz tempo que eu não passo. Justamente porque hoje eu não trabalho mais como CLT com ninguém. E quando alguém me vem e faz algum tipo de proposta, que não vou ser idiota de recusar, principalmente nesse momento de pandemia, mas já vem sabendo por que eu tô ali, entendeu? Tipo, eu recebo convites. Uhum. Se fosse eu fazer uma busca ativa hoje de emprego, CLT, eu me sentiria extremamente incomodada, porque são perguntas horríveis porque eu sou mulher, horríveis porque eu sou negra, porque tem um consentimento, tipo assim, só porque uma mulher negra, a mulher negra não pode ser estudada, a mulher negra não pode não ter filhos, entendeu? Porque tem toda aquela visão de gravidez na adolescência que vem... Cara, isso tem que mudar, entendeu? É um baita viés inconsciente que se não se para, se reproduz por um puta de um tempo ainda, né? Sim. Então, acho que a palavra certa que a gente usou foi o despertar, a tolerância com quem está despertando, porque eu acho que justamente por causa de tanta coisa que a gente tem assistido, tem visto, está sendo gravado, porque assim, sempre foi assim, agora só está sendo gravada. A gente, eu falo, os negros, a gente está um pouco sem paciência.
Entendeu? A gente está um pouco sem paciência, mas a gente tem com que razão, né? Não é, sim, claro, com sem razão, é com razão, né? Mas o que eu falo é, tipo, se alguém está querendo despertar, alguém está querendo dar o suporte de alguma maneira, colaborar com a causa, de alguma forma, eu acho que a gente tem que parar, ouvir, discutir e explicar. Teve amigas minhas que entraram em contato comigo com essa questão do George Floyd para perguntar sobre algumas dúvidas. Falar, gente, por que você nunca comentou isso com a gente? Porque, sabe? E, tipo, eu falei, porque eu sei falar de outras coisas. Entendeu? E tudo bem, mas se você está com dúvida, vamos lá, eu te explico, te falo o que é, o que não é. Ah, porque é questão de intolerância religiosa, mas me explica como é que funciona. Sabe? Tá vindo gente, o que não acontecia antes, tá? Não acontecia. Então, eu vejo isso como um ponto positivo demais. Algumas pessoas, é bem claro assim, porque o meu sobrenome, ele é holandês, né? Aí já chegou a gente que falou comigo pelo telefone e falou, nossa, pensei que você era loira. Tipo, nossa, sou super loira, bem. Eu falei, não, só o sobrenome mesmo é holandês. O resto tudo veio da Não, mas África. peraí, aí eu vou fazer um adendo aqui cultural, né? Assim, a Holanda e Curaçao têm uma relação extremamente íntima, né? E um dos Sim. museus mais expoentes ligados à escravidão, ele tem uma relação com a Holanda, né? Então tem uma baita relação das pessoas negras, né, com enfim, eu não sei se falar se é o governo ou se é a hierarquia. Na verdade, a Holanda colonizou vários lugares, né, aqui nessa região, inclusive colonizou Suriname, que era a antiga Guiana Holandesa, que é onde o meu avô nasceu, e por isso o nome Stederbom. Mas sim, meu avô saiu de lá antes de virar Suriname, então ainda era Guiana Holandesa, então até a segunda geração do meu avô, né, pode sim se considerar holandês. Mas tem a visão, tipo, ligar o sobrenome à cor da pele, sendo que a gente sabe que tem toda uma história, chega a ser ignorância da pessoa, né? Tipo, Sim. Não, e assim, né? É como se uma pessoa negra não merecesse ter um sobrenome com várias consoantes, né? Não, pode ser só exatamente. Silva Na Oliveira. verdade, com certeza, quem veio do Brasil, né? Não tô falando, eu conheço a minha história, eu conheço a história da minha família, pelo menos por parte de pai, eu conheço bem. Claro que se iniciou de uma certa forma pela escravidão, mas outra parte não se iniciou pela escravidão. Mas, obviamente, que todo mundo que é negro, descendente de negro no Brasil, gostaria de saber qual é o nome original da sua família. Exato, exato, É exato. óbvio, né? Que a gente não queria saber se a gente veio tipo, o nome da fazenda que trabalhava, o nome do cara que era dono, entendeu? É óbvio. Eu tenho a sorte de saber a origem do meu nome, pelo menos parte paterna. Parte materna, não, mas eu sei que tem índio, que eu sei que tem uma mistura aí fantástica que não foi tudo lindo, maravilhoso. Sim, sim, Entendeu? sim. Mas eu sei que hoje eu sou responsável pelo que os meus descendentes vão ter, como a minha representatividade, como tudo isso. Tipo, eu sou a primeira da filha da minha mãe a fazer uma faculdade, de 11 irmãos. Eu sou a primeira. Então, eu sei que isso vai trazer uma mudança. Na verdade, já trouxe para outras gerações, já trouxe da minha família. Mas isso futuramente vai trazer uma outra mudança. A minha postura hoje, meu posicionamento dentro do afroempreendedorismo e de tudo que a gente quer, que a gente está lutando e quer conquistar, eu acho que vai refletir lá na frente. Eu sei que talvez eu não colha esse fruto. Eu sei que pode ser que eu não colha. Entendeu? Mas eu sei que futuramente outras pessoas, outras mulheres, outras meninas negras vão colher. Isso, para mim, é extremamente importante. Não, e Entendeu? é assim, né? É para você, eu acho que é para mim também, e eu acho que essa é a base, né, de uma sociedade justa, né? Essa é uma base de solução de muito problema que a gente tem hoje, né? Enfim, sobre várias visões de saúde, de habitação, né? De segurança. Esse é um ponto muito chave, porque não, pessoas negras estão ali, muitos, né, ainda à margem da sociedade, né? Você olha o sistema prisional,
enfim, você olha vários contextos que estão fora de da bolha de uma pessoa branca, né? Você vê que, cara, todo mundo tem que lutar por isso, né? Assim, resolve o problema de Sabe, todo mundo, resolve a vida de todo sabe o mundo mesmo. que a gente discute muito aqui em casa, a gente conversa muito aqui em casa sobre assim, sobre a nossa capacidade intelectual diante de várias coisas, e a gente pensa, e se a gente fosse branco, onde a gente estaria? Uhum, A gente pensa muito nisso. Não vou te sim. dizer que não. Porque, assim, é óbvio que nesses anos todos, se eu tivesse um investimento, se eu tivesse conseguido o investimento que eu tentei, minha empresa hoje não seria MEI. Eu teria outras pessoas trabalhando comigo, eu daria emprego para outras pessoas, eu estaria ajudando mais a economia. Mas teve nãos. E nãos, assim, que depois a gente pensa assim, é só comigo. Mas aí você vai falar com outro Uhum. negro, fala com outro, fala com Porque outro. é um Até que um dia padrão, né? eu me vi numa palestra, numa roda de conversa em Paraisópolis, falando sobre afroempreendedorismo, com algumas pessoas extremamente inteligentes, e eu fiquei sabendo que tinha sido realizada uma pesquisa na cidade de São Paulo, que 40% das pessoas negras que iam no banco pedir um empréstimo não conseguiam. Uhum. E aí a gente traz para agora, para essa realidade de pandemia, a maior parte dos negros também não conseguiram esse suporte que teria sido dado. E assim, uma empresa está pedindo 300 mil, enquanto o negro está pedindo 28. A média pedida é 28 mil reais. Que a gente, com certeza, vai ter que pagar 50 mil reais por causa dos juros em não sei quantos anos, mas a gente não consegue, entendeu? Então, isso, voltando à conexão, isso com a conexão e com a identificação, sabendo quem se considera afroempreendedor, quem é negro e tem um empreendimento, quem são essas pessoas, para que a gente chegue nas cidades, inicialmente começando por Santos, mas que a gente chegue nas outras cidades e a gente fale assim, olha, a gente tem esse número, o que você pode fazer pela gente? Sim. Tipo, eu tenho um projeto, a gente não tá querendo que ninguém faça nada, a gente já tem pronto. É só que, tipo, faça a sua parte, entendeu? Sim. E graças a Deus, por Santos, a gente conseguiu aí essa entrada e com certeza a gente vai conseguir nas outras cidades da Baixada, porque de uma pesquisa rápida que a gente fez inicialmente, a gente chegou a 85 empreendedores. A maior parte dos empreendedores são de Santos. Uhum. O segundo lugar ficou com Cubatão, dentro da nossa pesquisa. Então, assim, onde a gente não conseguiu chegar, mas a gente sabe que tem. Peruíbe. Peruíbe a gente sabe que tem. Uhum. E não só negros, mas como indígenas que trabalham, que produzem, entendeu? Então a gente não conseguiu chegar até lá ainda. Mas a gente sabe que agora, com parcerias, a gente vai conseguir chegar mais longe. E no próximo ano, se Deus quiser, a gente vai conseguir achar essa vacina, vai conseguir trabalhar de uma maneira melhor. A gente consegue apresentar aí nos conselhos de igualdade racial e conseguir o apoio de políticas públicas, independente. Quando a gente fala de política pública, o pessoal fica um pouco assim, política, partidos. Não, política pública independe de partido. A gente tem que chegar com a ideia formada e muito consciente do que a gente vai falar para que ninguém passe a perna na gente e tome o projeto para si. Assim, se tomar o projeto para si, fazer alguma coisa, a gente ainda aceita. Agora, se tomar o projeto para si, guardando uma gaveta, aí é Você muito disse diferente. como palanque, né? Não, não dá, né? Sim, é por isso que a gente não falou e não vai falar com ninguém nesse momento de campanha eleitoral que vai se iniciar agora, né? Sim. Mas no próximo ano já é uma questão diferente e já com os dados que a gente vai ter colhido. E é muito curioso, né? Porque Santos, e a gente discute isso há muito tempo aqui no TIP, né? Santos, em 2018, recebeu o título, né, de cidade criativa da Unesco. Esse ano a gente teria o evento, que eu não sei como é que. Não sei se você vai assistir esse vídeo, o evento vai ter rolado ou não, mas eu imagino que em 2020 seja difícil, né? Mas é uma cidade com um potencial criativo gigante, né? É uma cidade que tem essa, enfim, tem muito talento, né, aqui. E não tem só talento branco, né? Tem o talento é equilibrado, né? Só Sim. talvez não tenha a visibilidade e o estímulo, como você falou, né? Para que esse talento a pessoa pare e pense assim, não preciso trabalhar para ninguém, eu posso empreender, né? Eu posso ser dono do meu negócio, né? Criar essa autoestima e essa musculatura
para que as pessoas negras vejam que é possível, né? Que ela não, de repente ela tem um baita talento e ela está trabalhando num emprego que talvez não seja tão legal assim, né? Imagino que vocês devem ver. Está subutilizando, né? Está sendo subutilizado da sua capacidade. E às vezes até dentro da sua própria empresa, a pessoa tem uma qualidade que a empresa não valoriza, né? Tipo, não sabe, justamente porque as pessoas que estão acima não conseguem enxergar, ou porque não é da mesma cor, ou porque acha que estudou um pouco mais, como a gente viu, né, nos últimos dias. Acha que é melhor, então tem muito disso. Mas também, hoje eu tenho foi uma consciência que se formou também há pouco tempo, que nem todo mundo nasce para ser empreendedor. Uhum. Isso a gente hoje eu acho assim, você tem que dar a ferramenta para a pessoa saber se ela quer empreender ou se ela não quer empreender, e tá tudo bem. Perfeito. E se ela não quiser empreender, ela quer estar empregada, e ela estando empregada tem que ter emprego. E aí vai que a gente fortalece quem quer empreender para poder empregar essa pessoa aqui. Entendeu? Então é um círculo, entendeu? Que a gente vai, você quer empreender? Não quer. Então você precisa estar capacitado para poder trabalhar nessa empresa. Hoje, a minha empresa, eu poderia falar que se fosse a CCM crescer, tudo mais, seria uma empresa de tecnologia. Eu adoraria pegar pessoas e ensinar. Adoraria. Entendeu? Ser um núcleo de formação, né? Exatamente. Mobilidade social. Acho que o lance na verdade, eu aprendi o termo mobilidade social, isso acho que é um negócio legal de te contar. Eu acho que eu nunca te contei isso. Eu aprendi o termo mobilidade social quando eu fui numa reunião em 2018, acho, no Goldman Sachs, que a VP de Recursos Humanos do Goldman Sachs detectou que eles queriam ter mais diversidade no banco, mas eles não conseguiam contratar pessoas negras, porque as pessoas negras não falavam inglês. Então, para trabalhar em multinacional, você precisa falar inglês. E aí, como é que, né? O que vem antes? E aí, se eu não me engano, foi o Goldman Sachs e o HSBC. Eles se juntaram para fazer um programa para universitários negros, só universitários negros, para que essas pessoas estudassem inglês por 1 ou 2 anos, eu não lembro exatamente o período, para que elas saíssem dali fluentes em inglês e já de olho, né, com uma visão de olheiro ali para mapear os talentos, para que essas pessoas fossem incorporadas aos times desses 2 bancos. Então, na teoria, 2 concorrentes se juntando para resolver um problema que os 2 têm e para resolver um problema de mobilidade social que é fundamental. Imagina para uma pessoa negra que talvez tenha um emprego que não a valorize tanto. Putz, eu vou trabalhar num banco, numa multinacional, que a gente sabe que esses bancos remuneram super bem, né? Olha o tamanho da mobilidade social que acontece, né? Então, eu achei o projeto incrível, assim, incrível. E assim, quando você muda a vida de uma pessoa, você pode ter certeza que você está mudando toda a sociedade ao redor dela, a família dela, porque é o direito de morar bem, é o direito de ter um imóvel, ter um automóvel, de ter uma coisa que as pessoas próximas talvez não tivessem, entendeu? Um projeto aqui da cidade de São Vicente, que está voltando, acho que volta no próximo ano, está aí retomando, é o Tripulantes do Futuro, que treinavam as pessoas, né, os jovens, para ir no navio, né, e do Fabrício Brito, fantástico, meu amigo querido, e hoje está voltando, e tem frutos desse projeto espalhado pelo mundo inteiro, de pessoas que ainda estão trabalhando com né, navio, pessoas que foram morar em outros países, e moram em outros países, pessoas que voltaram e estão ensinando outros, como o Denner, né, do Instituto Chegados, que está aqui no México 70, que veio desse projeto e está fazendo uma mobilização na Baixada Santista inteira. Ele e a Tainara estão aí, fantásticos, fazendo um projeto lindo, ajudando os jovens da periferia, do México 70. Entendeu? Então, assim, é o mínimo, né? Uma pessoa só
é capaz de ajudar, tipo, a comunidade inteira. Gerar um impacto gigante, né? E, Carol, eu imagino que o Conexão, né, Afroempreendedores, a Baixada Santista, deve também ter estimulado muitas pessoas a passarem por transição de carreira, né? Esse diálogo, uma bola que talvez você tenha levantado aí com esse projeto, né? Como é que você está enxergando isso, assim, né? Talvez essa visão mesmo, né, de nem todo mundo talvez queira ser empreendedor, mas quem quer, né, passar por esse momento de transição de carreira. Olha, a gente, dentro desse projeto do último mês das mulheres, eu conheci algumas mulheres que elas não apareceram nas suas histórias, mas porque elas não se consideraram empreendedoras, justamente por estar nesse, tipo, eu tenho meu emprego fixo, estou aqui só fazendo minha renda extra, então elas não se consideraram empreendedoras. Então foi uma conversa bem interessante que eu tive com elas. Não foi uma, foram algumas mulheres que estão passando por isso, mas você percebe que ela não está feliz no que ela está fazendo, que o empreender, o produzir alguma coisa está mexendo mais com elas, mas elas ainda não se sentem seguras. Uhum. Então, a gente está até se preparando dentro da Conexão para atender essas mulheres, de alguma maneira. Essas mulheres e homens também, tá? É porque a gente a gente que fala afroempreendedorismo, a gente tem que ver que 60% são mulheres. Uhum. Então, basicamente, a gente está falando com mulheres. É um recorte geral, acho que do Brasil também, né? As mulheres ou ganham menos que os homens e não conseguem se colocar tão bem e falam, não, tá bom, vou empreender, vou embora, vou fazer a minha história, né? De uns anos para cá isso ficou muito... Acho que a própria história da Flávia é isso, né? A história de outras pessoas que a gente viu aqui é bem isso também. A gente tem buscado bastante, na verdade, deixar essas mulheres no meu radar, para que quando a gente tiver a próxima reunião de conexão mesmo, a gente possa ver o que a gente pode fazer com essas mulheres. Carol, a gente precisa de uma C.J. Walker santista para criar esses checkpoints mesmo, né? Porque isso, no fim das contas, a gente acaba olhando, admirando, né? Assim, eu ouvi, e é em outra proporção, né? Mas, assim, eu ouvi já de muitas meninas, assim, sabe? Que não eram meninas dentro... que gostavam de um padrão de beleza super, né, magrinhas, etc. E elas já me falaram assim, ai, Lud, eu acho tão legal, porque você é toda diferentona, e, meu, quando eu vejo que você é empreendedora e está à frente de um negócio, isso é tão bom para eu ver que é possível, né? As pessoas querem, na verdade, que histórias que mostrem que elas também são viáveis, né? Então, acho que é possível. É possível, sim. Empreender, eu vou dizer, é difícil? Não é fácil, mas é extremamente possível. Eu acho que o maior questionamento, a maior coisa que a pessoa tem que ver quando ela decide empreender é acreditar em si, acreditar na sua autoestima. Eu acho extremamente importante trabalhar na sua autoestima. Eu falo autoestima não é só física, mas a mentalidade, entendeu? Eu ultimamente tenho falado muito para essa minha amiga que acabou me ajudando nessa construção de falar sobre as mulheres, que depois que a gente começa a empreender, a gente tem que buscar o desenvolvimento pessoal, porque o desenvolvimento pessoal é que vai dar força para os momentos ruins do empreendedorismo, porque nem sempre você vai ter aquele dinheiro para pagar suas contas no final do mês. E quando não tiver, tudo bem, você vai trabalhar e vai dar certo. Tem muita gente que desiste. Tem muita gente que desiste de empreender, de mudar de carreira, de qualquer coisa, porque não acredita em si, como aconteceu comigo lá atrás. Nesse determinado momento, eu tirei força lá de dentro. E também porque no começo da minha fase empreendedora, eu fiz muito trabalho de desenvolvimento pessoal. Eu li livros, eu fui em palestras, eu escutei histórias inspiradoras. Você escutar histórias inspiradoras te inspiram. Eu escutei histórias de um rapaz que carregava mala, nordestino, ele veio para São Paulo, carregava mala, e aí ele começou a trabalhar, começou a empreender com tipo o mínimo que ele tinha, o dinheiro da caixinha dele lá, de carregar mala. Ele começou a empreender o teu negócio, hoje ele é um empresário bem sucedido. Entendeu?
Então, assim, quando eu vi essa história, eu pensei, eu não trabalho como ele trabalhava, então eu tenho um degrauzinho diferente dele, então eu posso fazer. Então, histórias inspiradoras, procurem sempre histórias inspiradoras, leiam bastante. Não gosto de ler. Gente, audiobook tá aí, você coloca no YouTube, tá lá, você busca, você sabe, você faz. É muito, extremamente importante. Estudem a área que você quer fazer a transição ou que você quer empreender. É importante você saber onde você está se metendo, porque também não adianta você ir de uma área para outra extrema e você não saber nada. Uhum. E se você não souber nada, que tem alguém do teu lado que saiba. Uhum. Que tem alguém que seja ali, que, tipo, eu sei, tipo, vocês dois construam, as duas pessoas construam sonhos juntas e estudem, se aperfeiçoem, até você também ter a mesma expertise, entendeu? Então, essa para mim é uma dica extremamente Tu já deu uma aqui, né? Tu já começou a importante. dar as dicas. Eu sempre pergunto pro pessoal, acho que a primeira foi buscar esse conhecimento e essa paridade. Quais são as outras duas dicas que você dá, Carol, para quem está vivendo esse momento, como você já viveu, de transição de carreira? Acreditar. Acredita. Você já tem os 50% do não, sabe aquela história? Mas você tem os outros 50% do sim, você já tem 50%. Então acredita em si. A outra dica é estude, mas não é o estude tipo atrás da certificação, atrás, não. O estude aquilo onde você quer chegar. Faça uma provisão de onde você quer chegar. É muito interessante, é muito valioso você saber onde você quer chegar, porque se você começar e você não saber até onde você quer ir, você fica perdido. Uhum. Então, saiba faça uma provisão de onde você quer chegar e vai anotando ali pouco a pouco, vai comemorando as pequenas vitórias. A minha amiga, coach Isabelle Alves, ela falou muito isso para mim, porque também na fase de transição, uma das fases de transição, eu fiz um processo de coaching, e ela falava muito para mim assim, comemore as pequenas vitórias, porque a gente fica pensando ali, afoito, e aí não comemora, a gente não, sabe, comemore, tira uma pausa para comemorar as pequenas vitórias enquanto você está nessa caminhada, enquanto você está chegando onde você quer. É o que muitos livros chamam de quick wins, né? E eu gosto sempre de dizer que a felicidade é o que acontece entre duas tristezas, né? Não é um grande momento da vida, né? A felicidade chegou. Não, felicidade é o que acontece entre duas pequenas tristezas. Então, você tem que estar atento, né, para essas felicidades, né? Que podem ser as pequenas vitórias, as quick wins, porque às vezes elas chegam e a gente acaba não percebendo mesmo, né? Acho que perceber esses momentos é uma puta dica, Carol, uma baita dica. Só uma última coisa, eu acho que é uma dica de ouro. Se divertir durante a jornada. Boa. Boa. Divirta-se durante a jornada. Isso vale para mim também. Isso vale muito para mim. Eu sou muito carrancuda, muito séria, muito concentrada. Também acho. Pronto. Então se divirta. Sem graça, desculpa. Maravilhoso, ao vivo. Desculpa aí, gente. Não, mas é verdade, isso é um ponto bem, assim, se não tem diversão, se não tem felicidade genuína, né, e você perde a conexão, né, com o que você está fazendo, isso é muito real. Carol, eu agradeço muito você ter topado o convite, fiquei muito feliz por ter visto o teu comentário ali, ele não ter passado despercebido, né? Acho que é super importante esse trabalho que você está fazendo. Como eu te falei, a gente acabou se conhecendo por conta, né, é muito curioso porque a sugestão de pauta, né, do Black Owned Business, né, veio de uma amiga minha, a Amanda Dente, que mora em Nova York, que mora no Brooklyn, e ela viu esse movimento muito... Isso tudo antes do George Floyd, né? Ela falou, putz, Lud, acho que essa é uma pauta muito importante para Santos, e a gente começou a conversar disso no começo da pandemia, mas assim, eu acho que a gente
atrasou um pouco essa pauta, né? E a gente esperou para publicar em julho, né? Justamente na semana, né? A Semana da Mulher Negra e Latina e Afro-Caribenha, é isso? Caribenha, é isso. Caribenha, não estava falando certo. Mas acabou sendo um baita presente, como você disse, né? A gente ter esses caminhos cruzados, porque eu acho que a responsabilidade é de todo mundo, né? E a responsabilidade é ainda mais de quem tem privilégio, de quem tem carinha de europeia, né? Assim, a responsabilidade é de todo mundo mesmo e criar consciência e se movimentar para ter consciência também. Então, espero, Carol, aprender muito com você ainda, né? Acho que você tem muito a nos ensinar, não só a me ensinar, mas a nos ensinar, seja através do TIP, do Juice, de projetos que a gente vem a fazer junto. Estou muito feliz de você estar aqui e ter compartilhado aí a sua história para que outras pessoas se inspirem e, de fato, também comecem esses movimentos, né? Um vídeo que a gente também gravou, eu vou deixar o link de 3 vídeos aqui embaixo, tá, galera? O vídeo da Flávia Saad, da Vânia Bueno e da Flávia Durante, que é uma mulher também que hoje é jornalista e hoje ela trabalha com uma coisa que preenche tanto ela, que é o Pop Plus, que ela praticamente virou uma ativista, né? E é super importante porque ela está abrindo diálogos, está discutindo gordofobia também, está discutindo o papel da mulher, né, em certos pontos. E tudo isso é muito importante. Eu me sinto muito privilegiada de viver nesse momento do mundo. Eu não sei como é que você se sente, mas a gente não vai ver todas as mudanças, como você falou, mas a gente vai ver algumas bem importantes. Com certeza, eu que agradeço o convite e agradeço essa conexão incrível do projeto que já é mais um projeto da minha vida que eu me orgulho muito, porque me trouxe presentes, me trouxe pessoas maravilhosas, você é uma dessas pessoas. Eu tenho certeza que assim que terminar isso tudo, a gente possa se encontrar, que vai fluir aí uma coisa bem legal, eu vejo coisas boas com a gente, com as outras meninas que estão também, com o restante do pessoal da Conexão. E é isso, gente. Muito, muito obrigada. Espero que eu tenha conseguido ajudar, inspirar vocês com a minha história e fico feliz pelo convite. Com certeza, Carol. E você que está assistindo, não deixa de dar o seu like, não deixa de compartilhar esse vídeo e assinar o canal para ver os próximos também. Beijo, Carol. Beijo para você que está assistindo. Beijo!